Ariano Suassuna, um gigante da cultura nordestina. Ariano Vilar Suassuna foi muito mais do que um simples escritor. Ele foi um verdadeiro renascentista brasileiro, um intelectual que abraçou diversas áreas do conhecimento e da arte, deixando um legado inigualável para a cultura brasileira, em especial a nordestina. Um homem de múltiplos talentos. Escritor. Suas obras, como o célebre Alto da Compadecida, são consideradas verdadeiros clássicos da literatura brasileira, explorando temas como fé, justiça, moral e a rica cultura popular do Nordeste. Dramaturgo. Seus textos teatrais, como O Santo e a Porca e O Rico Avarento, são marcados por um humor irônico e uma profunda reflexão sobre a sociedade. Filósofo. Suassuna desenvolveu uma filosofia própria, buscando conciliar a tradição popular com a erudição e defendendo a importância da cultura nordestina como patrimônio nacional. Músico. Compôs diversas músicas e canções, muitas delas incorporadas em suas peças teatrais. Pintor. Suassuna também era um talentoso artista plástico, deixando um rico legado de pinturas e desenhos. O movimento armorial. Uma de suas maiores contribuições foi a criação do movimento armorial. Esse movimento artístico buscava valorizar a cultura popular nordestina, mesclando elementos da tradição oral com a erudição, criando uma nova estética que celebrasse a identidade regional. O legado de Ariano Suassuna. Preservação da cultura nordestina. Suassuna foi um grande defensor da cultura popular nordestina, contribuindo para sua valorização e preservação. Influência na literatura brasileira, seus romances, peças teatrais e contos são estudados em escolas e universidades, inspirando novas gerações de escritores. Defensor da identidade nacional. Suassuna acreditava na importância de valorizar as raízes culturais brasileiras e combateu o eurocentrismo presente em boa parte da cultura nacional. Prêmios e honrarias. Ariano Suassuna recebeu diversos prêmios e honrarias ao longo de sua carreira, sendo um dos escritores mais importantes e respeitados do Brasil. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1989, ocupando a cadeira número 32. Curiosidades sobre Ariano Suassuna. Ele escrevia tudo à mão. Ariano tinha o costume de escrever todos os seus textos à mão. De acordo com ele, é meio desumano escrever pelo computador. A morte do pai foi um trauma em sua vida. João Suassuna, pai de Ariano, foi assassinado no Rio de Janeiro, acusado de ser mandante do assassinato de João Pessoa, então presidente da Paraíba, cargo que ele próprio havia ocupado. Na véspera, ele deixou uma carta já prevendo o pior e alegando sua inocência. Era entusiasta do governo Lula. Ariano Suassuna declarou que tinha uma espécie de relacionamento fraterno com Lula. E, para homenagear Ariano Suassuna, separamos algumas de suas célebres e inesquecíveis frases. Os mentirosos são parecidos com os escritores que, inconformados com a realidade, inventam outras. Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar. Eu divido a humanidade em duas metades. De um lado, os que gostam de mim e concordam comigo. Do outro, os equivocados. É tanta qualidade que exigem para dar emprego que não conheço um patrão com condições de ser empregado. Ser poeta é muito bom porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Eu posso mentir à vontade. Cientista é que não pode. O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. A tarefa de viver é dura, mas fascinante. Quem gosta de ler não morre só. Em resumo, Ariano Suassuna foi um intelectual completo.
que deixou um legado riquíssimo para a cultura brasileira. Sua obra, marcada pela erudição e pela paixão e pela cultura popular, continua a inspirar e encantar leitores e espectadores de todas as idades. Assista agora um pouco de prosa com Ariano Suassuna. Eu acho que o problema do desenvolvimento de um país não pode ser olhado unicamente do ponto de vista econômico ou político. Ele tem que ser visto como um todo. E eu acho que a cultura tem um papel fundamental nisso. Eu acho que a cultura é a ponta de lança até do desenvolvimento. Está entendendo? Eu falei disso indiretamente lá, quando eu disse que a gente tinha que colocar um sonho na frente. Né? Porque se você for contar somente com a razão, com a ciência, você fica quieto no canto e a ciência pode levar você para um bom caminho, pode levar para os piores caminhos que você possa imaginar. Basta lhe dizer que o progresso científico do século XX levou para a bomba atômica. Não é verdade? E seu Einstein ainda hoje deve estar respondendo lá por isso. Não é? Nunca houve um tempo que se congelasse. Tá certo? Nunca houve um tempo que se congelasse. Outro dia, um jornalista escreveu um artigo, um jornalista ou um escritor, não me lembro mais não. Ele escreveu um artigo e disse que Ariano Suassuna precisa levar em conta que o homem que andava a cavalo hoje anda de moto. Aí eu disse, você precisa levar em conta que o homem que anda a cavalo é o mesmo que anda de moto. Está entendendo? Mudou a ferramenta, não mudou o homem. É claro, o ser humano é o mesmo para mim, em todos os lugares e em todas as épocas. Os problemas do ser humano são os mesmos, não é? Dor, fome, injustiça, ciúme, amor, paixão, morte, não é? Que é o principal problema de todos, que é o mais democrático, que atinge todo mundo, não é? Então, esses problemas, enquanto existir o ser humano, eles vão valer. Quer dizer, já que eu falei do Dom Quixote, é evidente que a Espanha de hoje não é a Espanha do tempo de Cervantes. Acontece que quem escreve somente com os elementos de seu tempo, das suas circunstâncias, que são acidentais, esse escritor está desgraçado, está liquidado, está fadado a ser esquecido, deixado de lado. Como você sabe hoje do tempo de Cervantes, você sabe do nome de Lope de Vega, Caldeirão de la Barca, Gôngora e Cervantes. Mas quantas centenas de escritores não houve no tempo? E desapareceram. Agora o Dom Quixote vai ficar. E então a obrigação de Cervantes era recriar na literatura a Espanha de sempre, o espanhol de sempre, pelo espanhol de suas circunstâncias, pelos espanhóis que o cercavam no tempo em que ele escrevia. Então, se Cervantes escrevesse hoje, o Dom Quixote teria a mesma grandeza, mas seria expresso em outros termos. Na minha opinião, não existe obra que seja universal de início. Obra importante. Todas as obras que eu conheço e das quais eu gosto, de início são locais, mas não são nem nacionais, nem regionais, elas são locais. O Dom Quixote é um livro que só podia ser escrito mais do que na Espanha, em Castela e na Mancha. Quer dizer, Cervantes é um autor que só podia surgir na Espanha. Dostoiévski é um escritor que só podia nascer na Rússia. Quer dizer, eles são profundamente locais. Agora, eles são universais por causa da quantidade de sonho humano que eles conseguiram captar nos seus livros. Então, eu não acredito em grande obra universal, eu acredito em grande obra universalizada, pela qualidade e pela quantidade de sonho humano que ela recebe.